Saudações, turma. Espero que esteja tudo bem por aí. Bom, eu fiz esse vídeo para ajudar vocês a entender melhor o conteúdo do nosso trimestre. Como vocês viram nos textos que estão no material EAD que eu passei para vocês, a gente tem como foco para finalizar esse trimestre dois blocos de conteúdo. O primeiro é o fim da Idade Média com o renascimento urbano, com o desenvolvimento das cidades ali por volta do século X, como a gente vai ver. E a segunda parte é a Idade Moderna. As transformações que a gente vai ter da Idade Média para a modernidade durante esse período, tendo como foco o absolutismo, ou seja, a mudança política. Para começar, a gente vai ver a seguir a questão do renascimento urbano, que está representado aqui a partir dessa imagem. Essa imagem que vocês vão ver nos outros slides, como plano de fundo, representa esse crescimento econômico a partir da questão financeira. Esse banqueiro com a sua esposa contando moedas representa muito bem o surgimento de uma burguesia, de uma elite nas cidades. E esse é o grande foco dessa transformação lá do período medieval para a modernidade. Então, pessoal, o que é esse renascimento comercial e urbano? É um processo de reativação do comércio e, de forma conjunta, de crescimento das cidades que a gente vai ter a partir do século X, mas que só vai chegar ao seu ápice, que só vai acontecer de forma mais efetiva a partir dos séculos XII e XIII. Vocês podem ver então que é um processo bem demorado de modificação, de crescimento das cidades. Antes de falar sobre essas transformações do renascimento urbano, é importante entender como eram as cidades durante boa parte da Idade Média, como eram essas cidades antes do século X. Primeira coisa, elas eram em grande parte controladas por senhores feudais, pelos nobres da época. Algumas cidades já vão ser livres desde a sua fundação, mas outras vão ter que negociar a liberdade com seus senhores. Ou em negociações envolvendo os reis, que vão começar a proteger essas cidades, ou negociações envolvendo a compra dessa liberdade. Outra característica importante é a questão do comércio. As atividades dessas cidades vão ser muito voltadas para comercialização. Tu não vai ter muita produção de mercadorias nessas cidades. Ela é muito mais voltada para negociações entre a população dessa cidade e a população do campo que vive nos arredores, ou de forma mais tímida, de relações comerciais com outras cidades próximas. A pouca produção artesanal, a tímida produção artesanal que tu vai ter nessas cidades, elas vão ser organizadas, elas vão ser controladas por guildas, por corporações de quem ocupa essas profissões. Por exemplo, tu vai ter dentro daquela cidade ali uma produção de sapatos. Então todo sapateiro daquela cidade vai ter que fazer parte da guilda, vai ter que ter uma ligação com a corporação que controla a produção de sapatos naquela cidade. E por fim, outra característica importante que começa a crescer de acordo com as necessidades de uma movimentação comercial são os banqueiros. Tu começa a ter cada vez mais uma atividade de banqueiros nessas cidades com o objetivo de financiar tanto a organização de feiras quanto a organização de caravanas. Era um processo caro, era algo caro para se fazer, então era importante ter alguém que financiasse. Os nobres e os reis ou não se importavam com isso, ou não tinham condições, então cabia às elites dessas cidades financiar essas operações. Esse é um exemplo de cidade medieval que eu trago para vocês. Carcassonne é uma cidade fundada no século VIII, do sul da França. Vocês podem reparar na importância da proteção da cidade, a questão dos muros envolvendo todo o centro da cidade ali.
E essa construção, toda a organização e a defesa da cidade, ela é financiada pela própria cidade, né? Então, aqui já tem um exemplo dessa necessidade de proteção que é feita internamente pelas próprias cidades independentes, pelas suas elites. Então, como acontece esse processo de transformação das cidades? O que vai possibilitar esse crescimento das cidades? Bom, a primeira coisa é o crescimento na produção no campo. É a partir desse aumento da produção que a gente vai ter uma maior possibilidade de circulação de mercadorias. É impossível tu pensar uma população na cidade sobreviver sem ter o que comer, né? Então, é a partir do momento que a gente começa a ter uma melhoria na produção do campo, a partir de novas técnicas de plantação, de novos instrumentos, tanto para colheita quanto para o plantio, para o arado, que tu vai ter um aumento um aumento da produção de trigo, um aumento da produção de outros produtos que vão facilitar a questão comercial e vão possibilitar o outro item, que é o aumento populacional. Ali pelo século X, tu começa a ter um crescimento da população tanto no campo quanto na cidade. Por causa dessas lentas melhorias que tu vai ter no modo de vida no campo e vai acabar se refletindo também nas cidades. E um outro ponto que eu diria que assim, é o ponto fundamental para a gente ter uma reativação do comércio nesse contexto, que são as cruzadas. A gente não vai estudar esse movimento das cruzadas porque, enfim, é algo muito próprio da Idade Média, não é o nosso objetivo aqui. Mas, basicamente, as cruzadas são expedições feitas, organizadas pela Igreja, reunindo vários exércitos de reinos europeus que tinham como grande objetivo primordial, pelo menos, a retomar Jerusalém, considerada a Terra Santa. Mas o que é importante para a gente aqui? Essas cruzadas vão fazer com que tu tenha uma movimentação maior de pessoas saindo de diferentes regiões da Europa, passando por diferentes regiões da Europa. Então essa movimentação de pessoas vai fazer com que tu tenha necessidades comerciais. Por exemplo, as cruzadas estão passando ali pelo sul da França. Onde eles vão se alimentar? Onde é que eles vão comprar alimento? Onde é que eles vão se hospedar? Então, esse processo das cruzadas traz o movimento para a Europa. E são essas rotas das cruzadas que vão incentivar o crescimento de várias cidades nesses pontos. E outra coisa importante é que essa movimentação das cruzadas para o Oriente, ali para a região de Jerusalém, ali no Oriente Médio, vai possibilitar que comerciantes se aliem a esses exércitos para começar a trazer mercadorias, produtos exóticos, especiarias do Oriente para vender na Europa. Então, enfim, as cruzadas são o grande momento de reativação do comércio, e essa reativação do comércio vai incentivar o crescimento das cidades também. Esse mapa aqui deve ajudar vocês a entender um pouco a importância das cruzadas. Vocês podem ver ali as datas das 8 principais cruzadas que foram feitas. Elas saem ali de diferentes cidades da Europa, vão passando por várias regiões diferentes para chegar até ali o Oriente Médio, a região de Jerusalém. Então, bom, como eu disse antes, essa movimentação toda foi um dos principais fatores de reativação, de crescimento do comércio nessa situação, nesse contexto de final da Idade Média. Qual é o resultado desse crescimento populacional e desse crescimento das atividades comerciais, então? A gente começa a ter cidades cada vez maiores.
e mais organizadas, com cada vez mais poder dentro das suas elites. A gente vai ter cidades que vão ser grandes pontos comerciais, que vão fazer grandes feiras envolvendo comerciantes cada vez mais ricos, com mercadorias cada vez mais caras. Então aquelas cidades tímidas que antes negociavam só com seus camponeses ali na volta e tal, comprando e vendendo alimentos e tal, elas começam a crescer. Começam a negociar produtos cada vez mais caros, especiarias vindas do Oriente, vinhos caros e chiques, roupas cada vez mais caras e chiques, então começa a circular mais dinheiro. Essa circulação vai levar, obviamente, ao surgimento de elites cada vez mais poderosas nessas cidades. Essas cidades, então, que se livraram do domínio dos nobres feudais, começam a ser controladas pelas elites comerciais dessas cidades. Essas elites vão ter condições financeiras de organizar caravanas. Primeiro, caravanas pensando assim em trocas comerciais entre cidades de diferentes reinos, mas também caravanas para trazer esses produtos exóticos, esses produtos caros, importantes, vindos do Oriente. E por último, a gente começa a ver nessas cidades uma diversidade nas suas atividades. Aquelas cidades que antes só se preocupavam com o comércio, elas começam a se preocupar com produção de joias, produção de vestidos cada vez mais chiques e refinados, de sapatos mais chiques também, ferreiros que vão se especializar cada vez mais nas suas produções. Então tu começa a ter uma melhoria e uma diversidade, mesmo na produção de mercadorias dessas cidades. O comércio ainda vai ser fundamental, ainda vai ser a peça mais importante, mas tu vai ter também outras atividades acontecendo nessa cidade. Quais são as consequências desse crescimento urbano? Quais são as consequências para um reino de ter essas cidades cada vez maiores e com atividades comerciais cada vez mais intensas? Bom, primeira grande característica é que, para que essas cidades possam continuar suas movimentações, os reinos vão ter que começar a se organizar. Então, com os recursos, com as riquezas vindas dessas cidades, é possível a gente ter essa reorganização. Os reis, começando a se dar conta da grande fonte de riqueza a partir dos impostos dessas cidades, eles vão começar a proteger essas cidades e a proporcionar uma organização melhor, principalmente na circulação de pessoas e mercadorias. Então, isso vai incentivar o processo de unificação dos territórios de um reino. Tanto a partir das estradas, que é um negócio prático, meio óbvio, mas também algo muito importante para o comércio, que é a unificação da moeda. Antes, a gente tinha cada feudo quase que podendo fazer a sua própria valorização das moedas. Com essa intensidade comercial, é necessário ter uma mesma moeda que vale a mesma coisa dentro de um reino. Então os reis vão se organizar para fazer essa unificação, essa reorganização. Um outro ponto importante vai no sentido cultural, que é o fato dessas cidades serem pontos de encontro de diferentes ideias, de diferentes culturas, e isso é um dos pontos fundamentais para o renascimento cultural que a gente vai ter na modernidade. Para essa nova troca de ideias, para novos pensamentos artísticos, para uma circulação até de novas concepções filosóficas. Outro ponto importante é que essas cidades elas vão trazer mais independência para os reis. Aqueles reis medievais que dependiam dos recursos e dos exércitos dos nobres, eles começam a ver nas cidades um outro ponto de apoio.
Então, a partir das negociações e dos recursos, dos impostos que essas cidades geram, eles começam a ter outras possibilidades para financiar suas operações e mesmo para financiar os seus exércitos. Outro ponto importante desse crescimento é o desenvolvimento de a exploração, as viagens que a Europa vai ter que fazer para outras regiões. Então, esses produtos caros vindos do Oriente, bom, eles vão ser um dos grandes motivadores para as grandes navegações. Ou seja, para as viagens que a gente vai ter primeiro pela costa da África para chegar até as Índias, e depois o que a gente tanto fala, a questão da chegada às Américas, elas têm a ver com isso. Elas têm a ver com essa busca da possibilidade de riquezas vindas desses produtos do Oriente. Então, como a gente pode ver, essas cidades elas vão carregar vários elementos de mudança para a modernidade. Vamos falar agora sobre essas transformações que vão acontecer já na Idade Moderna. Elas se dão em três aspectos diferentes. Primeiro, na questão cultural, com o renascimento cultural. Segundo, no ambiente religioso, com a Reforma Protestante. E o terceiro, mais importante para nós nesse momento, que é o absolutismo, que é a grande mudança política que a gente tem nesse momento. O primeiro item da Idade Moderna que eu trago para vocês é o renascimento cultural. É esse processo de transformação do modo de pensar das pessoas da Idade Média para a Idade Moderna. Enquanto no período medieval as pessoas eram muito influenciadas pela igreja, pela religião, as pessoas pensavam muito em como Deus influenciava a vida das pessoas, na Idade Moderna começa a se desenvolver um pensamento mais voltado para as pessoas, um pensamento mais humanístico, pensando sobre questões relativas ao ser humano e à natureza que o cerca. Essas duas imagens aqui são exemplos dessas transformações. A pintura da esquerda, Nascimento de Vênus, ela tem alguns aspectos religiosos, como bom, o próprio tema, que é uma deusa da mitologia greco-romana, e anjos na volta dela, que é uma questão cristã. Mas independente disso, o que mais chama atenção nessa pintura é a natureza. São as flores caindo, o movimento do vento, as árvores no fundo e o corpo de Vênus. O ideal de beleza desse contexto é apresentado aqui. Então, o corpo humano, aqui nessa pintura, é mais importante, é mais relevante do que os aspectos religiosos que aparecem aqui. A imagem da direita, ela mostra um outro aspecto fundamental do Renascimento, que é a relação muito próxima entre ciência e arte nesse contexto. Como eu falei antes, a preocupação com o corpo, com os detalhes da nossa natureza, era uma das maiores preocupações dos artistas renascentistas. E nessa obra, a lição de anatomia, do Rembrandt, a gente vê claramente essa ligação com a ciência. Não só pelo fato de ser uma cena de estudo que seja representada aqui, mas nos detalhes que aparecem no cadáver que está sendo estudado. Os detalhes da face, os ossos do tórax ali em destaque, o professor abrindo uma parte do braço para mostrar ali os músculos. Então aqui fica bem claro o quanto os artistas e os intelectuais do Renascimento começam a se preocupar cada vez mais com a natureza e com o ser humano e menos com questões religiosas. Outra transformação importante desse período da Idade Moderna é a Reforma Protestante. A gente não vai falar de detalhes sobre o conflito de Lutero contra a Igreja e da formação de vários outros grupos protestantes nesse contexto, mas o que nos importa aqui é a partir da Reforma Protestante que a gente tem um enfraquecimento do controle da Igreja Católica. A Igreja de Roma, então,
a partir dessa reforma protestante, ela passa a ter cada vez menos influência sobre os reinos europeus. Vários reinos vão começar a aderir a esses vários grupos protestantes. O grande exemplo é a Inglaterra, em que o rei vai desenvolver uma nova religião, a Igreja Anglicana, separada da Igreja Católica. Ou seja, tu vai ter grupos cristãos que não dependem mais, que não são mais influenciados por Roma, pelo centro de Roma. Então, é uma transformação religiosa, mas o que nos importa é que essas mudanças religiosas vão ter um grande impacto cultural e principalmente político nesse contexto, nesse mapa da modernidade. Então, Lutero traz essa mudança religiosa, mas ela vai ter consequências importantes ao longo do mapa político da Europa nesse momento. Chegamos então ao terceiro ponto mais importante dessas transformações da Idade Moderna, que é o absolutismo. Esse longo processo de transformação política em que os reis passam a ter uma quase autoridade absoluta. Em alguns reinos, como a França, caso do Sr. Luís XIV, que está aqui nessa imagem, por exemplo, a gente teve reis que conseguiram, sim, ter um poder muito grande dentro de seus reinos, ter uma autoridade quase inquestionável. Mas em outros países, esse poder, esse absolutismo vai variar. Em Portugal, tu vai ter um rei extremamente forte, na Espanha, tu vai ter um rei muito forte também, mas eles vão ter que dialogar constantemente com a nobreza. Então é um poder absoluto, mas isso não quer dizer que ele seja um deus ali. Isso não quer dizer que eles vão mandar em tudo sem ter que negociar, sem ter que ouvir outros políticos como seus ministros e a corte, né? Então vamos ver agora como surge, como se desenvolve esses reis com poder absoluto. Então, qual é a base desse absolutismo? É esse processo de fortalecimento dos reis. Então esse quadro aqui mostra uma comparação entre aquele rei medieval fraco e o rei com poder absoluto. Então, na Idade Média, a gente tinha o rei com poder descentralizado, porque quando ele entrega um feudo para um nobre, ele está entregando também a autoridade sobre aquele feudo. Por que ele faz isso? Porque ele depende dos nobres, porque ele depende dos recursos e dos exércitos daqueles nobres. Então ele entrega uma parte do seu domínio para os nobres, e com isso ele vai acabar dependendo dos exércitos, da autoridade desses nobres. Ele vai acabar compartilhando essa autoridade com os nobres. Com isso, obviamente, ele não vai ter o poder completo sobre o seu reino. Ele não só depende dos nobres, mas ele também não tem o controle, por exemplo, sobre o feudo que ele deu que ele concedeu para o nobre A. Bom, consequência disso é que ele não tem um exército forte, ele não tem recurso suficiente para fazer um exército que possa fazer frente aos nobres ou fazer frente a outros reinos. Então é um rei dependente em vários sentidos. Ao longo da Idade Moderna, a gente vai ter um processo de fortalecimento desses reis. Esses reis, então, que chegam no ápice do absolutismo, eles vão ter o poder centralizado nas suas mãos. Eles vão controlar os nobres. A partir de negociações ou a partir mesmo de conflitos, esses nobres vão passar a ser obrigados a obedecer, a aceitar a autoridade dos reis. Esses reis então vão conseguir unificar os seus reinos. Então os nobres vão continuar tendo seus feudos, os nobres vão continuar podendo explorar os camponeses dos seus feudos, mas quem manda em todo o reino é o rei. Quem tem autoridade, quem faz as leis, quem controla a moeda, quem controla os impostos de todo o reino é o rei.
Esse rei, então, ao longo desse processo de fortalecimento, ele vai conseguir fazer exércitos cada vez mais fortes para colocar os nobres na linha e para proteger os seus reinos em guerras constantes contra outros reinos. Como acontece esse processo de fortalecimento dos reis ao longo da Idade Moderna? Bom, a gente tem dois caminhos diferentes que a gente pode ver em variados reinos na Europa. A primeira possibilidade, que vai acontecer, por exemplo, com vários nobres na França, é a negociação entre o rei e os nobres. Em alguns momentos históricos na França, a gente vai ter uma grande crise, situação de fome, e os camponeses vão começar a se revoltar contra os seus senhores. Esses senhores não vão conseguir lidar com essas revoltas camponesas cada vez mais fortes e frequentes, e vão acabar encontrando no rei a possibilidade de uma unificação, de um apaziguamento desses camponeses. Então esses nobres entregam seus recursos, entregam seus exércitos para que o rei da França consiga acalmar a situação, consiga apaziguar as coisas. Em outros casos, tu vai ter, por exemplo, invasão de um reino contra o outro e os nobres do reino atacado vão ter que se juntar em torno do rei para ter um exército único para poder fazer frente a essa invasão. Então esses são possíveis casos em que os nobres vão acabar cedendo voluntariamente aos seus recursos, o seu controle sobre os feudos, seus exércitos principalmente, para os reis. Mas em outros casos, a gente vai ter um conflito entre os reis e os nobres. Alguns reis já começam a se estabilizar, a ter um exército um pouco maior, a ter mais influência dentro do reino. Então, em alguns casos, eles vão simplesmente atacar e tomar à força os recursos e os exércitos dos nobres que se recusam a se submeter ao rei. Isso vai acontecer com algumas famílias na França, algumas famílias de nobres feudais que vão se recusar a se submeter, a jurar obediência completa ao rei, a entregar os seus exércitos ao rei. Então o rei vai se ver forçado a começar conflitos contra eles. Então essas são as duas principais possibilidades que a gente tem na Europa nesse contexto de fortalecimento do poder real. Quais são as consequências desse grande processo de transformação da modernidade? Quais são as consequências principalmente do absolutismo? Bom, primeira coisa é mais óbvia, a gente vai ter reinos cada vez mais organizados e com cada vez mais recursos centralizados nas mãos dos reis. E isso que vai possibilitar ações cada vez maiores e mais complexas, que tem como grande exemplo as grandes navegações. As grandes viagens, por exemplo, de Portugal e da Espanha, explorando a costa africana para chegar até a Índia, explorando os mares para chegar até as Américas, por exemplo, é algo que só foi possível a partir do financiamento desses reis. Tanto o rei de Portugal quanto o rei da Espanha são exemplos de reinos que conseguiram se organizar muito cedo, que conseguiram centralizar o controle sobre os recursos dos reinos muito cedo, e isso possibilitou o financiamento e o planejamento dessas grandes viagens. Então, essa ampliação do poder da Europa, não só um poder econômico, mas também uma influência cultural sobre o mundo e uma influência política também, ela se dá por causa dessas transformações, que são representadas bastante por esse absolutismo, por essa centralização do poder, por essa reorganização política. Bom, e para não esquecer dos nobres, a gente vai ter também uma transformação ao longo do tempo dessa posição dos nobres. Eles vão continuar existindo até a Revolução Francesa, mas o papel deles, a posição deles já vai ser diferente. Aquele nobre medieval cavaleiro voltado para a função militar, ele vai deixar de existir. Tu vai ter um nobre muito mais político.
Tu vai ter um nobre que vai começar a exercer uma função de conselheiro do rei, de ministro do rei, que vai participar da transformação política, mas, primeiro, ele vai estar submetido ao rei. Segundo, o poder dele vai ser limitado. A influência política dele vai ser sempre limitada pelo rei. Em maior ou menor medida. Por exemplo, os nobres na Inglaterra, eles vão ter uma posição, um diálogo com o rei muito maior do que na França, por exemplo. Então, claro, o absolutismo vai ser diferente em cada reino da Europa, mas o importante é que tu vai ter uma centralização, uma organização maior. Essa é a grande marca da modernidade em todos os reinos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido esse processo. Na volta das aulas, a gente pode retomar algumas coisas. E, enfim, vocês podem ir mandando dúvidas que vocês tiverem a partir do material ou a partir desse vídeo. E na nossa volta, a gente vai ver o fim de todas essas transições, a quebra de tudo isso que é Revolução Francesa. Então, nos vemos na volta. Bons estudos para vocês. Até lá!